Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento. Boa noite, Paulo. Boa noite, Cristina. Boa noite a todos. Boa noite, amigos. E que nos verão. É isso aí. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Web Rádio Cristo Consolador para mais um programa. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, que Ele nos ampare e nos inspire nas reflexões, né, que nós vamos fazer na noite de hoje. E é com imensa alegria e satisfação que nós estamos aqui, com os nossos corações agradecidos, né? Temos que estar sempre agradecidos por tudo. E após uma oportunidade dessa, só temos que agradecer. Agradecidos também por estar compartilhando com vocês essa linda obra, que é o livro Depois da Morte, de Leon Denis, que vai ao ar todos os sábados, às 19 horas. Hoje é a nossa 13ª apresentação neste programa. E o nome do programa é Estudando Leon Denis. O tema de hoje é a continuação Universo e Deus. Hoje nós estudaremos a parte 2. E vamos finalizar esse tema, que nós dividimos em 2 partes, porque é bem extenso, bastante extenso. Isso, né? Então, Cristina, nós estamos aonde? Nós estamos na segunda parte do livro, né? Estamos na segunda parte do livro também. Exato. Então, a primeira parte nós abordamos crenças e negações. Foram um total de 8 encontros, né? Que Leon Denis vai nos preparando para a segunda parte, que é os grandes problemas. A segunda parte ela aborda o universo de Deus, a alma imortal, a pluralidade das existências, o objetivo da vida, as provas e a morte e as objeções. Hoje nós vamos continuar ainda, tá? No universo e Deus. E isso é maravilhoso. O Leon Denis vai descrevendo, vai colocando paulatinamente, de uma forma clara, toda essa evolução do pensamento, dessa descoberta, dessa redescoberta de Deus. Na semana passada, nós falamos em um pequeno número de páginas, foram abordados diversos assuntos. Ô, Paulo, Oi. Só um instantinho. Você já vai começar a exposição? Não, eu vou falar do resumo, né? Do resumo, mais ou menos, do passado. E então, vamos lá. É porque nós não fizemos a nossa prece ainda. Ah, então tá. Então, desculpa. Vamos lá. Ah, é que eu estava falando, eu passei para você passar essa parte, e aí a gente... temos que nos harmonizar, né? Afinal, é um estudo da doutrina espírita e a gente não começa nada sem a nossa prece. Então, vamos fazer a nossa prece, fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a Leon Denis, para que eles nos inspirem nessa nossa empreitada das noites de sábado, a seguirmos harmonizados, refletindo nos ensinamentos de Leon Denis, e
E com este capítulo de hoje, Universo e Deus, que são partes maravilhosas do livro, onde nós podemos mergulhar fundo nesse universo, nessa leitura, e assim ficarmos harmonizados até o final do nosso estudo. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Voltando, então, a um resumo, bem resumidinho, né? Do cabedal de assuntos que Leon Denis aborda lá no início desse capítulo. Esse capítulo é grande, ele não tem condição aqui de ter um estudo mais aprofundado. Convido a todos a ler no livro Depois da Morte, Leon Denis. Tá? Foi o primeiro livro que ele escreveu. Então, vamos lá. No capítulo anterior, nós abordamos o quê? A questão de Deus. Deve-se buscar Deus. Aí Leon Denis começa a colocar isso. Como Deus é percebido por nós. Aí ele começa, Deus na natureza. Aí depois ele começa a falar da vida além da Terra. E nós emendamos também que existe vida dentro de nós também. Universo, inúmeros universos psíquicos incrustados na nossa alma, na nossa psique. Depois ele fala da vida em toda parte. Aí depois ele começa, a poderosa unidade que rege o mundo. Existe uma lei soberana acima de tudo. No caso, ele já vai começando a introduzir a Deus. Ele começa falando também do acaso não existe e qual é o real objetivo da vida. Qual é o real objetivo da nossa vida? E aí ele começa também a abordar, né, quando a gente começa a abordar vários temas anteriores, ele fala que a nova ideia de Deus, que Deus não está morto. Tudo evolui conforme um princípio imutável. Esse foi o final, né, do capítulo da exposição da semana anterior. E hoje nós vamos começar nos chamando sobre, que ele começa a introduzir sobre o dever e sobre a razão. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo muito rapidinho, peço licença a vocês. Por quê? Porque é um tópico frasal e a gente começa, depois ele começa a expor os assuntos. Então, vamos lá, né? Enquanto as leis do mundo físico nos mostram a ação de um sublime ordenador, as leis morais, por intermédio da consciência e da razão, falam-nos eloquentemente de um princípio de justiça, de uma providência universal. Então, Leon Denis já começa a introduzir um modo de percebermos Deus, essa evolução dessa magnitude no qual hoje nós vamos colher esses frutos. E ele diz o espetáculo da natureza. Então, hoje nós colocamos a tela, né, muito apropriada, foi até a Cristina que escolheu, que quando nós contemplamos a natureza, quando nós nos aquietamos, quando nós olhamos para o infinito, tá, nós vamos começar a apresentar no nosso espírito a ideia de um Deus oculto no universo. Olha que magnífico. E eu convido a todos, esse capítulo é um convite a todos a fazerem isso, e muito mais. A nossa consciência, diz Denis, mostra a nós, ou melhor, nós começa a convidar, à medida que nós vamos aperfeiçoar a nossa consciência, é um convite e nós começamos a perceber dentro de nós um sentimento do dever e do bem. É um ideal moral, dos quais as nossas faculdades do espírito e os sentimentos do coração. E Leon Denis fala do dever de uma maneira magnífica. Ele diz o seguinte: o dever ordena imperiosamente. Impõe-se a nele uma voz que comanda todas as potências da alma. Há uma força que impulsiona o homem ao sacrifício.
dá a existência da sua grandeza e da sua dignidade. Cristina, onde que a gente vai encontrar outra coisa sobre o dever, né? Aí estudando essa parte de Leon Denis, a gente vai até o Evangelho, nos remete até o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sedes Perfeitos. O item é o 7, que fala do dever, né? É o dever. Mas é engraçado que esse capítulo é bem grandinho, né? Para vocês verem a nossa responsabilidade. E no Evangelho, a primeira parte que nos traz Kardec é que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Aí Kardec coloca: quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. E aí a gente pode falar o seguinte, né? Que a busca da perfeição inclui o senso de dever, que é o cumpridor dos seus... coloca o amor do Criador acima do amor, acima de tudo, né? Acima das criaturas. Então, para a gente poder nos amarmos, temos que amar o nosso irmão também. Isso também é um dever nosso. Podemos dizer também que o dever constitui uma obrigação moral que leva a sacrificar o interesse próprio em benefício do bem comum, do bem da sociedade, o bem do outro. É uma lei inevitável a que todos nós, eu, Paulo, vocês, todos nós estamos submetidos, independentemente da nossa vontade, e enfraquece o espírito quando o transgredimos, quer dizer, quando a gente não cumpre o dever. Não é, Paulo? Correto, correto. Então, aí Leon Denis nos fala o seguinte, ele começa também a aclarar a razão. Ele fala que a razão nos fala igualmente de Deus. Nós, quando lá na introdução do capítulo, nos fala o seguinte, né? Quando você olha o espetáculo da natureza, a visão dos céus, das montanhas e do mar. Mas ele começa falando o seguinte também, que a razão fala igualmente de Deus. Os sentidos, no caso, os nossos sentidos, dão-nos a conhecer um mundo material, o mundo dos efeitos. Porque nós, quando olhamos, percebemos Deus, nós estamos vendo o quê? Os efeitos. Nós desconfiamos que existe algo de trás desses efeitos. Então, com a razão, quando a razão começa a eclodir nas nossas consciências, tá? Demonstra que existe algo por detrás dos efeitos. E com o uso da razão, a gente consegue deduzir os seus efeitos. Então, a gente começa o seguinte, a razão começa a descobrir o quê? Que existem leis universais. A experiência nos confirma. Mas a gente vai perceber que, se olhar por todos da humanidade, vamos perceber que nem todos têm uma razão. Então, Leon Denis nos diz o seguinte, tá? Há graus na razão. Essa faculdade não é igualmente desenvolvida em todos os homens e mulheres. Vou falar o seguinte, há uma imensa desigualdade e variedade nas suas opiniões. Mas, né, Leon Denis nos fala de um potente aliado, né, nessa descoberta, para alavancar a nossa razão, para alavancar a nossa consciência. O poder libertador do recolhimento e do estudo. Se o homem soubesse se recolher e se estudar,
se afastasse da sua alma toda a sombra que aí acumula as paixões, se rasgando o véu espesso dos quais os preconceitos, a ignorância, os sofismas o envolveram, descesse ao fundo da sua consciência e da sua razão, ele aí encontraria o princípio de uma vida interior completamente oposta à vida exterior. Então, Leon Denis está nos explicando, tá? Ele já vai introduzir um outro assunto, que nós precisamos também não andar distraídos nessa vida. Tá? Que nós precisamos nos recolher. Quer dizer, quando ele fala recolher, é você se isolar de uma certa forma. É você e Deus. É você pensando, é você estudando, é você refletindo sobre tudo que sente, sobre tudo que o cerca. Então, isso é muito importante, nós pensarmos um pouco sobre isso. Não é se afastar completamente da humanidade, não, e se isolar num local e nunca mais aparecer, né? É bem diferente disso. Na verdade, o que está querendo falar é para a gente poder ter aquele momento nosso eu, junto com Deus. Exato, que é necessário. Né? É necessário sempre, porque você só se conhece fazendo isso. Tá? É necessário pensar e refletir sobre todas as suas ações. À medida que a gente vai ampliando a nossa consciência, nós vamos compreender isso. Através dele, ele nos diz que nós poderíamos entrar em contato com a natureza inteira, com o universo e Deus. Essa vida lhe daria como antegosto daquela que lhe reserva o futuro no além e nos mundos superiores. Há alguns escritos, principalmente de Teresa d'Ávila, no seu livro da vida, em que ela aborda a questão do recolhimento, a questão do estudo e, sobretudo, a questão da oração, né, Cristina? Exatamente, ela fala. Eu ia até falar um pouco mais na frente dela, quando a gente comentar de entrar no nosso santuário íntimo, que eu acho que é um pouco mais abaixo. Exato. Mas você pode depois complementar com o seu pensamento, não me adiantei aqui. Então, ele diz o seguinte: às vezes, existe uma voz poderosa, um canto... A frase é linda, né? Às vezes, uma voz poderosa, um canto grave e severo, eleva-se dessas profundezas do ser, reprime-nos no meio das ocupações frívolas e dos cuidados da nossa vida para nos chamar ao dever. De novo dever, né, Paula? Exatamente, né? E ele diz mais: infeliz aquele que se recusa a ouvi-la. Olha como é que ele está apontando o caminho. Na verdade, porque ele fala recusa, não é porque a pessoa ainda não está naquele ritmo de compreender, de entender aquela voz interna, então vive naquele tumulto da vida diária e não consegue silenciar para poder ouvir essa voz. Exatamente. Porém, quando você não segue o caminho que é essa voz da consciência, que a gente pode falar dos escritos de Joana, do self interno, tá? Do Deus interior que está dentro de nós, os remorsos nos ensinarão que não se rechaça em vão as advertências da consciência. Porque ali que poderia ser um aviso, algo que pudesse aliviar alguma parte da nossa vida, algum sofrimento, algum toque para fazer alguma coisa melhor, a gente vai rejeitar, porque a gente não vai conseguir ouvir naquele alvoroço do dia a dia e acaba que, né, poderia ser uma advertência para qualquer coisa errada que a gente pudesse começar a fazer. Isso. Então, aí ele começa a falar o seguinte, olha só: há em cada um de nós fontes ocultas de onde pode jorrar ondas de vida e de amor, virtudes, potências sem conta. É aí, no santuário íntimo, que é preciso procurar Deus.
Você quer falar alguma coisa, Cristina? Eu queria falar que nós temos em nós os elementos constitutivos do Criador. E eu vou lembrar agora, então, a parte de Teresa d'Ávila, né, que você já começou a falar, mas também eu vou falar em outro livro, que você falou do Livro da Vida. Eu vou falar sobre Castelo Interior ou Moradas, que é um outro livro que ela tem, Teresa d'Ávila, né, no século XVI, considerada mestra em oração, por isso que a gente está sempre citando essa beleza que ela traz nos livros, e nesse livro, Castelo Interior, justamente ela fala de Deus, né? Que o Deus está dentro de nós. E ela coloca numa forma bonita, numa forma figurada, ela coloca que se considere a nossa alma como um castelo. Aí, nesse castelo, existem vários aposentos, até chegarmos ao centro, onde está o rei. E o rei é Deus. Então, ele está no nosso interior. E para a gente poder chegar a ele, a gente vai passando por diversas etapas. A gente vai progredindo pouco a pouco. Mas não é impossível. Não é, Paulo? Né? Porque todos nós estamos tendentes, somos... A única fatalidade que existe nessa vida é perfeição. É fatal. Todos nós seremos espíritos perfeitos. Não demora o tempo, e a gente sabe que o tempo não existe. Certo? Então, vamos lá. E aí a gente fala o seguinte, as almas, eu vou citar Denis de novo, porque as almas refletem Deus como as gotas do orvalho refletem a luz do sol, cada um segundo o seu grau de pureza. Então, ele nos encerra essa parte dessa discussão, tá? Que ele está falando também do sentido íntimo que existe em cada um de nós. Para que nós possamos seguir as estradas, as veredas dessa vida sem errar, é bom começar a pensar que precisamos escutar o nosso sentido íntimo. Então, nós começamos a ver que Leon Denis nos fala que Deus se impõe ao nosso espírito. Como é que isso ocorre? Tá? Então, vamos pensar o seguinte. Deus se impõe ao nosso espírito, mas se escapa a qualquer análise. E como é que a gente vai se meter a tentar pôr limites em Deus? Porque a nossa compreensão, por enquanto, é limitada. Então, a gente precisa pôr limites. Tá? E ele nos esclarece que Deus não tem como você defini-lo. Ele diz o seguinte, o ser que preenche o tempo e o espaço não será jamais medido por seres que o tempo e o espaço limitam. Querer definir Deus seria circunscrevê-lo e quase negá-lo. Porque os nossos sentidos, eles veem o quê? Eles veem as causas secundárias. Tá? Mas existe uma causa primária que é intocável, né? Que causa é essa? Acho que no Livro dos Espíritos, né, Cristina? Ali na primeira questão, né? Você até tinha falado na semana passada. Qual a primeira questão mesmo, para nos aclarar? É a questão 1, né? A pergunta que Kardec faz é olha atenção ao pronome interrogativo, que é Deus? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, nós vamos ler aqui um trecho do Denis, que eu achei maravilhoso, né? Assim, tudo que podemos dizer, para resumir, é que Deus é a vida, a razão, a consciência na sua plenitude. Ele é a causa eternamente ativa de tudo, o que é a comunhão universal, onde cada ser vem exaurir a existência para, em seguida, concorrer na medida das suas faculdades crescentes e de sua elevação na harmonia do conjunto. Então, esse complemento, né, da questão número 1 do Livro dos Espíritos, que Leon Denis aqui, nesse pequeno parágrafo, nos amplia a compreensão. Pois bem. A gente acredita, né, só conseguir compreender Deus,
depois de ter passado várias reencarnações e evoluir, como você falou no início. Um dia a gente vai chegar à perfeição. Então, um dia poderemos ver Deus, né? Porque, por enquanto, ainda não se tem nenhuma informação de alguém, mesmo superior, que tenha chegado para nós, a informação, que tenha visto, né? Bem, então, aí começa também, que o Leon Denis abordou lá no capítulo passado, dessa diferença dos modos de percepção de Deus. Nós vamos falar aqui de novo Deus, tá? Não é um novo Deus. Deus é imanente. Deus sempre existiu. O que varia é o nosso grau de percepção de Deus. Então, ele vai dizer, nós temos Deus bem distante daquelas religiões em que o Deus era antropomórfico. Senhor dos exércitos, violento, ciumento, forte, exigia... Punitivo. Né? Então, Jesus começa a demonstrar, tá, o que é Deus. Ele começa, o Deus do amor. E você sabe, Cristina, que ainda nós não compreendemos esse Deus do amor. Ainda é difícil para nós. Tá? Ainda porque a nossa consciência ainda está muito... Está nascendo, né? Não é uma coisa... É recente. Estamos lá, estamos começando. Então, vamos falar aqui rapidamente, né? Porque o nosso tempo urge, tá? Das maneiras que a gente começa a perceber. Deus. Até aqui, diz Denis, que o homem viu Deus através do seu próprio ser, e a ideia do que ele fez variou conforme se contemplava uma ou outra das suas faculdades. Então, considerado pelo prisma dos sentidos, Deus é múltiplo. Todas as forças da natureza são deuses. E assim começou a nascer o politeísmo, diz Denis. Visto pela inteligência, Deus é duplo, espírito e matéria. Aí a gente vê essa dualidade de Deus. Pela razão pura, ele nos fala que Deus parece triplo, alma, espírito e corpo. Essa concepção fez nascer as religiões trinárias da Índia e do cristianismo. E Leon Denis, alavancando um pouquinho, recordando, lá no capítulo anterior, ele nos mostra as diversas facetas dessa doutrina secreta, imanente, que já está aí há 5.000 anos. Mas, percebido pela vontade, captado pela percepção íntima, propriedade lentamente adquirida, porque a gente ainda está no lodaçal da reencarnação, nos aperfeiçoando das reencarnações, a gente começa a perceber que Deus é único, absoluto. Nele, os 3 princípios fundamentais do universo se religam desculpem, para constituir uma unidade viva. Então, a gente começa a ver o seguinte, quando você considera do alto as coisas, um olhar que você tem, um olhar que você volta para todas aquelas religiões antigas, Índia, hinduísmo, os druidas, a Gália, tudo isso, cristianismo prometido, tudo isso você tem uma visão dual. Na verdade, nós estamos vendo que Deus nos abandonou, lentamente fez eclodir a razão, através de várias leis, através da reencarnação. Então, ele começou ali a aprofundar o conhecimento dele. Paulo, você está falando besteira? Não. Quando os judeus foram libertos, o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, ele já falou, começou ali, na lei mosaica, a ser o primeiro povo em que Deus era monoteísta. Para a galera, para todo mundo. Porque a doutrina secreta na Índia, no Egito, na Grécia, na Gália, poucos sabiam que Deus era único. Então, para a multidão, era aquela festa. Israel, a mensagem que Israel propagou pelo mundo foi que Deus é único. Então,
as ideias de Deus sobre as formas diversas se evoluiu. Saímos do panteísmo, que é a absorção final do seja no grande todo, tá? E a outra noção que o Denis nos apresenta, que não vão conseguir explorar aqui, é a noção de infinito, que é combatida por certos filósofos. Tá? E ele começa também, veja bem, olha só, Leon Denis está escrevendo esse livro lá no finalzinho do século XIX, né, para o século XX. E acontece o mesmo com o espaço-tempo, diz ele. Além dos limites do mundo visível, o pensamento procura outros limites que continuamente furta-se ao seu golpe. Vamos pensar que nós estamos ali já no final ali do século das luzes, que lá em 1799, eu acho, 89, teve a Revolução Francesa, foi todo um movimento divino que proporcionou toda essa iluminação, esse respirar que houve, a Contra-Reforma, tudo isso arrancou a ciência, né? Arrancou a gente daquele pensamento, daqueles dogmas, de uma certa forma, tirou a humanidade daquele jugo, né? E nós vamos avançar um pouco na revelação de Deus. Leon Denis começa a fazer, ele começa a falar ali da Gália, do como os druidas viam Deus. Então ele nos fala o seguinte: 3 necessidades de Deus, segundo os druidas: ser infinito em si mesmo, ser finito em relação ao finito, está em relação com cada estado das existências no círculo dos mundos. Então, por que isso? O ser infinito, nos diz Denis, é absoluto por si mesmo, se faz relativo e finito com suas criaturas, revelando-se continuamente sob aspectos novos à medida do progresso e da elevação das almas. Então, o que ele está querendo falar aqui? À medida em que nós vamos nos aprimoramos e nós podemos nos voltar para dentro de nós e olharmos como evoluiu a nossa concepção de Deus. Na verdade, nós podemos até inverter um pouquinho. A compreensão que você tem de Deus é que dita os seus atos. Interessante essa tua posição, essa tua fala. Se Deus é de amor, meu ato algum dia vai se refletir esse Deus. Se Deus é de vingança, os meus atos refletem esse Deus. Entendeu? A minha concepção de Deus, ela vai evoluir continuamente e isso vai afetar o cerne dos meus atos. A minha visão da sociedade. Então, mais gente sabe, tá? Que à medida do progresso da elevação das almas, Deus está em relação com todos os seres, penetra-os com o seu espírito e envolve-os com o seu amor para uni-los num elo comum e ajudá-los a realizar as suas aspirações. E aí a gente começa a perceber o seguinte: existe aí uma intervenção providencial de Deus na sua criação. Ela se manifesta pela aparição de em tempos em tempos, no seio das diversas sociedades, de seres que têm uma compreensão mais elevada da vida e reencarnam, tá? Para introduzir as inovações, as descobertas que vão acelerar o progresso social, o progresso mental e o progresso material. Não somos destinados a ficar sofrendo a vida inteira. Então, à medida que a sociedade evolui, com seus erros, com seus acertos, podemos olhar para trás e ela evolui sempre para melhor, sobre a égide do Cristo Jesus. Nunca vamos esquecer disso. E aí, essas descobertas elas aceleram seus progressos
E, ao mesmo tempo que a gente começa a abarcar e alavancar a nossa inteligência, a gente também vai começando a discernir melhor o princípio de ordem moral necessário à nossa regeneração. Por quê? Cada indivíduo é uma célula que, no todo, vai constituir a sociedade. Então, ele nos fala o seguinte. Aí a gente começa a evoluir no nosso pensamento, né? Porque aí ele começa a perguntar o seguinte: vamos abordar ali o problema do mal. Não é? Se Deus é bom, se Deus é perfeito, por que a gente olha para o lado e vê tanto sofrimento? Eu aprendi... Aqueles que não acreditam em Deus vão fazer essa pergunta. Por que Deus, né, deixa subsistir o mal no universo? Na verdade, é o que Denis pergunta aqui no livro, em razão disso, né? Exato. Não, ainda complementa a sua afirmação. Aqueles que acreditam em Deus também se perguntam sobre isso. Tá? Isso com certeza. Porque a gente vê atualmente as pessoas nas dificuldades, as pessoas, nós também, né, incluídos, quando passamos uma situação bem complicada, a gente começa a fazer essa pergunta. Exato. Onde está Deus? Por que não está aqui presente? Deixa que isso aconteça, que aquele fulano desencarne, etc. E tal. Não é isso que a gente pensa? Exato, porque tudo é teoria, né? Estamos aqui estudando, tal, mas quando acontece conosco? Isso. Aí entorna o caldo, né? Como diz o popular. Qual a gordura que a gente acumulou de compreensão para poder queimar isso aí? É aí que a gente vai colocar à prova os nossos estudos, né? Que a gente aprendeu. Exatamente. Por que da dor? Leon Denis faz essa questão. Por que da dor? Tá? Por quê? Porque o mal físico, que é considerado tal, está na realidade, é na ordem dos fenômenos naturais. Nós estamos no planeta vivo, não estamos no planeta morto. Então, se vai ter terremoto e vai provocar a desencarnação de várias pessoas, está dentro da lei da natureza, da lei de destruição. A gente aprende isso. Se vai ter um tufão, um terremoto, você pode ver uns documentários no Netflix muito interessantes, acho que é Forças da Natureza, né? Então ele vai abordando ali o terremoto, o vulcanismo, aborda tudo. Maremoto, né? O tsunami. Então, mas a gente sabe que o planeta é vivo. Nós, às vezes, construímos ali em cima de áreas vulcânicas. Basta ver ali Vesúvio, né, que é o mais famoso, Monte Vesúvio, né? Tinha vilas ali romanas ali, né? Então, não é nenhuma coisa maligna, tá? Então a gente começa a entender que esse caráter maligno não existe. Quando começa a ter explicação, e a gente vai, que proporcionam, tá, o afugentamento da superstição. E assim a razão e a ciência começam a estabelecer, porque existem leis e princípios que lá no início eram desconhecidos e hoje já são conhecidos. E mais, Denis nos fala também que a dor física ela permanece, porque é consequência da sensibilidade. E é uma magnífica conquista. Paulo, está falando besteira, né? Não. Vou pensar quando estou falando besteira, mas não é não. Vamos supor que você fizesse uma cirurgia e cortasse a sensação de dor. Agora eu não vou sentir dor, vou ser invulnerável, né? Para ser vulnerável, você precisa ter o corpo de aço, né? Que nem super-homem, não sente dor. Mas vamos supor que cortasse isso de você. Então, se você esbarra numa pedra, você instintivamente retira o pé. Mas se você não tem essa sensação de dor, você vai rasgar o seu tecido. Se você encosta a sua mão perto do fogo, você não põe a tua mão no fogo, né? Por quê? Porque você sente aquele calor. Mas se você não sente dor, você vai botar sua mão no fogo, não é? E vai se destruir, vai destruir o seu corpo, vai destruir a sua mão, vai ter um dano. Então, o sentido da dor é muito interessante. E não é só a dor física, não. Nós precisamos ter também a dor moral,
que, à medida em que você vai conquistando, à medida que você vai aprimorando a sua inteligência, você começa a perceber, primeiro, que a dor nos iguala. A gente precisa dessa experiência, independente. Isso está lá no Livro dos Espíritos, lá nesse mesmo capítulo que a Cristina falou, independente, acho que capítulo 17, né, Cristina? Esse é do Evangelho, capítulo 17. Né? Então, nós vamos ver o seguinte, através da dor, nós vamos nos aperfeiçoando, por incrível que pareça. Sabe por quê? Porque a dor nos deixa desassossegados. A dor nos tira da zona de conforto. A dor faz com que você queira evoluir mais. E isso é em todos os sentidos. Então, Leon Denis finaliza o seguinte: a dor é o caminho do aperfeiçoamento. Mas tem uma outra pergunta, prossegue ali, né? Mas o mal moral, o vício, o crime, a ignorância, o triunfo aparente dos maus que nós vemos a todo momento, o infortúnio dos justos, como isso se explica? Então, Leon Denis, uma palavra muito simples: reencarnação. Sem ela, a justiça de Deus não existiria. De um ponto de vista, tá? A gente precisa também aprender a se elevar acima dos limites estreitos da vida atual e considerar o conjunto dos nossos destinos. Como é que você vai fazer isso? Através do conhecimento das leis que regem a reencarnação, das leis que evoluem o ser e da necessidade que você tem em determinado plano da existência da dor. Tem uma frase aqui bem interessante, quando você começou o capítulo falando do mal moral, aí tem, Denis coloca aqui, ó, para pesar o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, o justo e o injusto, é preciso elevar-se acima dos limites estreitos da vida atual e considerar o conjunto dos nossos destinos. Você até falou da frase. E aí a gente vai até o Livro dos Espíritos para nos esclarecer sobre isso. Na questão 630, Kardec pergunta como se pode distinguir o bem do mal. A resposta bem interessante que os espíritos nos dão: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. Parece bem fácil quando eles falam, né? E o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. E aí fica fácil, né? Depois do esclarecimento de Kardec, a gente compreender tudo isso que acontece. Mas aí eu vou te perguntar, mas onde está a lei de Deus? Será que o civilizado ele tem maiores benefícios do que aquele que é um inculto? Olha, a lei de Deus está na nossa consciência, então pouco a pouco ele vai descobrindo, ele mesmo vai se aperfeiçoando a cada reencarnação e vai descobrindo isso. Exato. O esforço é dele próprio. Exato, exato. Por quê? Porque nós precisamos da dificuldade para desafiar a nossa inteligência, né? Sem isso, a lei do progresso não existiria, né? Exatamente. Aí até aqui tem uma pergunta, você vai chegar nela, acredito, né? Que se não poderia já deixar, a pessoa já viesse pronta, perfeita, igualmente é Deus. Né? Olha que interessante. Mas eu não vou dar spoiler, deixa o Paulo chegar e a gente conversa. Vai lá, Paulo. Então beleza, né? Mas aí ele vai avançando um pouquinho. Mas, assim, não é no nosso mundo e no nosso tempo que é preciso procurar o ideal perfeito. Porque, olha só, o ideal... Nós somos o quê? Nós somos, como lá no início, nós somos reflexos de Deus. Deus está em nós, nós somos reflexos de Deus. Então, a questão do belo, né? A questão dessa ordem, a noção de justiça, do dever, elas estão como germes lá dentro do nosso espírito. Na verdade, nós já nascemos com tudo pronto. Nós é que fazemos, paulatinamente, eclodir, através do nosso esforço, através da nossa vontade,
todas essas leis. Nós vamos nos aperfeiçoando através da reencarnação, através das leis que, paulatinamente, o Espiritismo conseguiu colocar isso para nós de uma forma mais clara, sem dogmas, sem regras, só esclarecendo a nossa consciência, esclarecendo a nossa razão, para que nós pudéssemos entender melhor e aprender a buscar a Deus, que isso é um dos pontos capitais da nossa existência. Aí, né, a gente está falando ali da evolução humana, tá? E aí a própria evidência nos mostra da lei do progresso. Vamos olhar um pouco a nossa vida? A nossa vida sempre melhora, né? Uma vez eu escutei essa frase, olhei para trás, olhei para a minha vida e percebi que ela melhora. Desde que você siga as leis de Deus, de certa forma, né? Então, quando você, mesmo imperfeitamente, se propõe a seguir a lei de Deus, você vai notar um efeito salutar na sua vida. Experiência própria. Será que eu estou errado na minha experiência? Olhem para a vida de vocês. Como isso é verdadeiro. Cada dor, cada porta fechada representa um avanço na sua compreensão, um avanço no alargamento da sua consciência. Se fosse fácil, né? Tudo fácil, a gente ia aprender como. Exatamente, né? Então a gente precisa o seguinte, mas isso também é um aperfeiçoamento do nosso livre-arbítrio, não é não? Então a gente vai perceber o seguinte, o nosso aperfeiçoamento, aí Leon Denis, entre aspas, Leon Denis está falando isso aqui, seu aperfeiçoamento só é possível quando a sua vontade está de acordo com a lei. Bingo! Acertei, me aperfeiçoei. Me livrei de uma série de problemas. Será que é preciso passar por uma série de problemas para eu me tornar espírito perfeito? Não. Não preciso passar por todos os problemas do universo para me tornar espírito perfeito. Mas eu posso me examinar e pegar aquelas qualidades, aquelas que eu preciso aperfeiçoar os meus talentos. E a gente vai compreendendo que o mal, oposição divina, não pode ser obra de Deus. Então, se não existem outros seres que nem Deus, então só pode ser o quê? Nossa obra, o desconhecimento das leis divinas, nos fazem tomar caminhos muito, muito, muito perigosos. E a gente já fez isso em várias etapas da nossa vida. Convenhamos que isso ainda é uma vertente, porque nós somos espíritos perfeitos. Mas ele nos esclarece que o mal, em princípio, o mal como uma sombra, não tem existência real. É mais um efeito do contraste. Ele finaliza dizendo o seguinte, o mal é apenas a ausência do bem. E aí, mas ele ainda prossegue nessas oposições, disse que Deus poderia ter criado almas perfeitas e poupar-lhes, assim, das vicissitudes da vida terrestre. E assim a gente começa a ver o seguinte, se Deus é um ser perfeito, por que eu estou perdendo tempo aqui discutindo isso? A lei de Deus era perfeita. Então, Deus sabe o que faz. Esse é o primeiro ponto. Tá? E essa magnífica evolução dos seres através dos tempos não seria preferível ao morno e eterno repouso? Como fazer evoluir esses espíritos que nascem ignorantes, que todo mundo nasce igual, não é não?
Existem seres que já têm propriedades, anjos, já que não precisa mais reencarnar. Não, todo mundo nasce o quê? Simples e ignorante. Então, com o esforço, com o aperfeiçoamento da nossa vontade, da nossa inteligência, da nossa sensibilidade, você começa a tirar de dentro de si, a se ilustrar. Porque todas essas qualidades já estão em potencial dentro de você. Então, como você quer obter sem esforço, como você apreciaria o valor? Porque nós vivemos num mundo em que eu preciso distinguir o bem do mal. Eu preciso distinguir o bem e a ausência do bem. Pronto, melhor assim. Então, eu preciso aprender a definir o que é claro, a definir o que é escuro. Então, dentro das perspectivas das nossas existências, né? Cada um é um combate pela luz. Diante dessa ascensão grandiosa do ser, elevando-se a círculos em círculos, para o perfeito, o problema do mal desaparece. Então, à medida que se evolui, à medida que o mundo vai se tornando mais que perfeito, à medida que o nosso planeta evolui, a gente pode olhar a história, o planeta não está perdido, essa é a primeira coisa. Vamos olhar a evolução da nossa sociedade, a evolução das leis, e nós vamos ver que hoje já se discute assuntos que não eram discutidos há 5 anos atrás na nossa sociedade. Mas a gente vê que tudo isso tem um objetivo que a providência divina nos criou. Tudo isso é o quê? É um cenário que Deus nos proporciona para que nós possamos nos aperfeiçoar enquanto espíritos tendentes à perfeição. Criamos nesta providência, criamos em tudo que ele faz ou fez pelo nosso bem. O mal, meus amigos, eu estou falando para mim também, é apenas fruto da nossa ignorância extrema, da nossa má vontade, da nossa indolência de seguir as leis divinas. Porque, no momento, nós, da nossa trajetória, o Evangelho, a Boa Nova, ela está falando o quê? Ela está recordando das leis divinas que existem dentro de nós. É isso que nós precisamos pensar, é isso que nós precisamos conceber. Criamos em Deus, grande espírito da natureza, que preside o triunfo definitivo da justiça no universo. E aí eu falo o seguinte, não é uma confiança cega, não é a confiança do uso da razão, do uso racional da nossa inteligência. Quando você compreende que a sua inteligência não consegue abarcar tudo. A sua inteligência é finita, de Deus não. Ela nos reserva compensações a todos os sofrimentos, alegrias e a todas as dores. E vamos avançar, segundo Denis, com um coração firme nos destinos que ele nos escolheu. À medida que aumenta a sua confiança, a sua compreensão da lei de Deus, eu vos digo que vai aumentando a sua obediência e a sua resignação. Né? Eu sempre esqueço onde está esse capítulo, né, Cristina, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Você se lembra? Qual? Sobre o quê? Obediência e resignação. Acho que eu tenho outro, mas o capítulo eu esqueci. Obediência, resignação. Hoje eu passei por ele. Então, quando a gente começa a compreender essas leis, vai crescendo dentro de nós a obediência e a resignação ao cumprimento destas leis. Enquanto a Cristina procura, né, procura aí o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde está
Obediência é a Razão, e eu vos conclamo a que possam ler também, que é muito importante. Se não estava preparado o estudo ao vivo, então de vez em quando nós esbarramos de lembranças, aí nós vamos procurar uma melhor maneira de passar para vocês, de alavancar esse conhecimento, de tentarmos, de uma certa forma, compreendê-lo cada vez mais. Achei. Bem-aventurados que são dóceis e pacíficos, capítulo 9, instrução dos espíritos, a obediência e resignação. Exatamente, viu? Então, é isso que nós precisamos. Mas isso só ocorre quando a gente se cansa de sofrer, né? Se cansa de sofrer. Por quê? Porque meu jugo é leve e suave, diz-nos Jesus, e nos fala lá no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, né? É o Cristo Consolador. Esse capítulo é magnífico, nos faz entender a providência divina, o papel de Cristo, o nosso papel, tá? Em que nós devemos, sim, aprender a obedecer essas leis, porque o jugo é leve e suave. E assim, finalizando o nosso estudo, vamos ler aqui o último parágrafo desse trecho dessa obra portentosa de Leon Denis. É belo e consolador e doce poder caminhar na vida, a fronte erguida para os céus, sabendo que, mesmo nas tormentas, no meio das provas mais cruéis, no fundo dos cárceres, como na beira dos abismos, uma providência, uma lei divina plana sobre nós, rege nossos atos, que de nossas lutas, de nossas torturas, de nossas lágrimas, ela faz sair nossa própria glória e nossa felicidade. É nesse pensamento que está toda a força do homem de bem. Muito lindo, muito belo. Nesse estudo de hoje, o que mais, assim, uma palavra que mais me chamou a atenção, além de todas, né, maravilhosas, foi sobre o dever. E já dando um spoiler para a quinta parte, última parte do livro Depois da Morte, que nós vamos estudar, Leon Denis achou tão importante que tem um capítulo inteiro falando sobre o dever, na quinta parte do livro Caminho Reto. Isso, exatamente. É muito interessante. E para finalizar, né, que ainda tem tempinho, vamos fixar algumas, pontuar. Leon Denis, dessa última parte desse universo Deus, ele pontuou o quê? Ele pontuou o dever, ele pontuou a razão, ele pontuou que a razão nos permite conhecer Deus, o poder libertador do recolhimento do estudo, já abordado por muitas das pessoas já de espíritos já elevados. Ele nos fez entender que existe dentro de nós o sentido íntimo. Tá? Ele nos fala que Deus se impõe ao nosso espírito. Ele diferencia o Deus que a ciência descobriu, o Deus da razão, do Deus antropomórfico, do Deus que a gente vê em nossa imagem e semelhança. Ele começa a ver isso. Ele começa a abordar também as variações da ideia de Deus conforme as nossas consciências, que assim proporciona uma diferenciação na percepção do divino. Tá bom? Ele nos diz, tá, sobre a noção do infinito, que nós não abordamos em profundidade aqui. Ele fala também da revelação de Deus, nos seus aspectos contínuos da revelação de Deus em nossas consciências, à medida em que nós vamos aclarando. Ele fala do problema do mal, do porquê da dor, da procura do ideal perfeito que nós não vamos achar neste plano.
mas é sempre apontado para esse ideal perfeito aqui. Ele nos diz da evolução humana da lei do progresso, da vontade alinhada à lei de Deus, a finitude animal e nos exorta a confiança na lei divina. Então, nesse estudo de hoje foi muito lindo falar sobre o universo e Deus. Os 2 últimos parágrafos desse capítulo seria bom se todos pudessem ler na íntegra, porque são 2 parágrafos onde Denis coloca, com a beleza das palavras que ele tem, ele nos faz um convite para a esperança. E quem de nós não precisa da esperança enquanto está caminhando num planeta como o nosso de provas e expiações? Então, através desses 2 parágrafos, a gente até se conforta, se consola. Muito bom. E na próxima semana nós entraremos com o tema A Alma Imortal. Queremos agradecer a todos aqueles que nos assistiram, os que vão nos assistir depois, e com suas colocações, com seus comentários, que sempre estão nos ajudando. Uma noite de paz para todos. Boa noite, Paulo. Boa noite, Cristina. Grande abraço, até a próxima.